Lucas capítulo 23. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 26. O tema pelo qual nós vamos tratar aqui nessa noite, igreja, é sobre um dos dias mais terríveis, mas ao mesmo tempo mais gloriosos de toda a humanidade, que foi a crucificação do Senhor Jesus. E antes de entrarmos e lermos o texto essa noite, só para contextualizar os irmãos, nessa passagem aqui, Jesus já havia sido preso, Jesus já havia sido negado 3 vezes por Pedro, já havia sido levado ao Sinédrio, julgado por Pilatos, por Herodes, e nesse momento aqui da Escritura, ele já estava a caminho de sua morte na cruz do Calvário. E a palavra nos diz assim: e como o conduzissem, constrangendo um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguiu numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazei isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a caminhada pela qual o Senhor Jesus, ele fez desde a sua condenação, como eu disse, até a sua morte e crucificação. Meus irmãos, essa caminhada
até a cruz, é chamada a Via Dolorosa, ou até mesmo Via Crucis. E esta noite nós vamos tratar, irmãos, sobre esse momento de condenação e morte na cruz do Calvário, mas para aqueles que temem e creem no nome santo de Jesus, a crucificação não foi um dia de morte e tristeza, mas a crucificação, nós vamos ver que ela simbolizou simplesmente o contrário. Ela simbolizou vida e vida eterna com Deus, para aqueles que creem no nome de Cristo. Meus irmãos, e hoje também, e nós sabemos que a palavra de Deus, cada vírgula que é aqui descrita nela, há a sua importância. Cada relato aqui feito na Escritura, há algo que Deus quer nos ensinar, quer falar conosco. E nessa caminhada de Jesus, irmãos, até a cruz do Calvário, nós vemos ali alguns personagens que apareceram ali naquele momento de dor de Jesus. Naquele momento de tristeza pela qual Jesus estava passando, naquele momento ali. E nós vemos, irmãos, que esses personagens, eles vão sim representar, preste atenção, eles vão representar uma diferença que a Bíblia, meus irmãos, em todo o cânon, em toda a palavra de Deus, ele deixa bem claro essa diferença do justo e do ímpio, do salvo e o não salvo, e também aquele que é endurecido e arrependido. A Bíblia, meus irmãos, ela relata claramente em todos os livros aqui descritos essa diferença pela qual Deus faz. E nessa noite, irmãos, eu quero já começar a fazer aqui a explanação do primeiro personagem que nós vemos ali na caminhada de Jesus na Via Dolorosa, que a Bíblia relata aqui no versículo 26, que foi um homem chamado Simão o Cirineu. Meus irmãos, nesse breve relato que a Bíblia aqui ela nos traz sobre Simão o Cirineu, há algumas considerações que nós temos que fazer a respeito desse personagem aqui em especial. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo, aqueles que estiverem com a sua Bíblia aberta, acompanhem na Bíblia, mas os textos também serão projetados. Meus irmãos, este Simão, pela qual a Bíblia aqui fala, é o Simão, um judeu, da cidade de Cirene. Por isso que a palavra faz questão e fala de distinguir ele como Simão o Cirineu. Não era o nome dele, mas Cirineu era da cidade pela qual ele era, que era a cidade de Cirene. A segunda consideração que eu quero fazer, irmãos, é que ele, como judeu que era, todos os judeus ali na época que viviam fora de Jerusalém, eles tinham o costume de subir a Jerusalém em todas as festas que tinham no ano. E no dia da crucificação de Jesus, irmãos, era a festa da Páscoa. Era a festividade da Páscoa naquele dia. Ou seja, irmãos, aquele homem, Simão Cirineu, ele não estava ali por causa da crucificação de Jesus. Ele estava ali por causa da festa da Páscoa, junto com aquela multidão que estava ali também por aquele motivo. Meus irmãos, e nós vemos que Simão Cirineu, como toda aquela multidão ali, ele estava ali de passagem. O objetivo dele não era ali estar por causa de Jesus. Ele era um homem que só havia até aquele momento ouvido falar de Jesus. Ele ouvia os milagres que ele já tinha feito, as maravilhas pela qual ele já tinha operado, mas Simão Cirineu, igreja, nunca teve um encontro com Jesus. E a palavra fala, irmãos, que justamente
justamente esse homem, está descrito aí no versículo 26, esse pequeno relato que a palavra fala sobre Simão, o sirineu. A Bíblia fala que ele foi imputado, obrigado a carregar a cruz de Jesus. Meus irmãos, por que eu falo obrigado? Porque a Bíblia aí ela cita dois termos. Constrangendo, o termo constrangendo e o termo conduziram. Ou seja, os soldados romanos pegaram ali Simão Cirineu e obrigaram ele, olha, você vai ter que carregar a cruz. Por certo, irmãos, a Bíblia não relata, mas aquele homem podia ter dito o seguinte, por que eu vou carregar essa cruz? Eu mal aqui estou por isso. Eu estou aqui pela festa da Páscoa, vim aqui cumprir um costume. Por que eu vou carregar a cruz? Mas não foi isso que aconteceu não, irmãos. A Bíblia fala que ele foi obrigado e ele carregou por um caminho ali de Jesus. E aqui vai a primeira aplicação para nós, no dia de hoje. Para você que entrou aqui, para cada um de nós que subimos à casa do Senhor nessa noite. A Bíblia só relatou, meus irmãos, a figura deste homem, Simão, o sirineu, sabe para quê? Para mostrar para nós que este homem é o tipo da pessoa que já ouviu falar de Jesus, mas não tem proximidade com ele. É uma pessoa que só ouve falar da bondade de Jesus, da graça de Jesus, aquilo que ele faz, as maravilhas que ele faz. Mas este Jesus da Bíblia, este Jesus que morreu na cruz do Calvário, a pessoa não tem proximidade com ele, intimidade com ele. E nós vemos, irmãos, muitos nessa hora que têm estado nessa condição. E que em muitos momentos, irmãos, na vida dessas pessoas que só ouvem falar de Jesus, de uma forma inesperada e repentina, a mensagem da cruz é colocada diante dessa pessoa. Essa pessoa é impactada. Ela sente a presença de Jesus. Ela entende a mensagem da cruz. Mas, meus irmãos, e como a palavra diz, quando essa pessoa entende a mensagem da cruz, ela leva sobre os seus ombros, como foi feito ali com Simão, o sirineu, esta palavra. É algo que marca a nossa vida, irmãos. Porque uma vez que você conhece a mensagem da cruz, e uma vez que ela impacta a sua vida, ela modifica toda a sua história. Você nunca consegue se livrar dela. Você pode ficar anos sem intimidade com essa palavra, anos sem vir à igreja, anos sem conhecer a Deus, mas, meu irmão, essa palavra e esse evangelho genuíno, ele muda a história da pessoa. É um evangelho simples e puro, meus irmãos, que marca a vida do homem. Foi o que aconteceu com Simão Cirineu. Ele não esperava. Ele mal sabia, meus irmãos, o que estava acontecendo naquele local ali, que Jesus estava sendo levado à cruz. Ele mal sabia. Mas, meus irmãos, a mensagem chegou até ele. Eu quero dizer para todos aqui nessa noite, a mensagem da cruz também tem chegado aqui nessa noite. A mensagem da cruz, como foi aquele homem, Simão Cirineu, ela tem batido na porta do seu coração, irmão. É para que você saia daqui, não só entendendo a mensagem da cruz, mas fazendo o que o Simão Cirineu fez, levando a cruz após Jesus. Foi o que a Bíblia falou aqui, ó, para que ele levasse após Jesus. Ô irmão, essa noite é noite de salvação. Nós precisamos entender e valorizar essa mensagem gloriosa da cruz. Só, meus irmãos, que não parou por aí. Na caminhada de Jesus, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, na Via Crucis, até aquele momento ali, esbofeteado, machucado pelos soldados romanos, sangrando, sofrendo muito, chorando sangue. Ele se deparou ali com um segundo personagem nessa história, que está descrito no versículo 27. Acompanhe comigo. Que foram, vamos ler juntos, seguia também numerosa multidão de povo
e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Então, o segundo personagem que aparece aqui na história da crucificação de Jesus foi aquelas mulheres ali. Só que Jesus, meus irmãos, do versículo 28, ele faz aqui uma indagação àquelas mulheres ali, que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nessa noite. Olha o que Jesus falou para elas. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Meus irmãos, diferente de Simão Cirineu, porque Simão Cirineu, ele não foi ali por causa de Jesus. Ele foi por causa da festa da Páscoa. Essas mulheres não. Essas mulheres estavam ali na Via Dolorosa por causa de Jesus. Elas sabiam, diferente de Simão, o Cirineu, que Jesus estava indo para a cruz, que ele ia morrer. E elas estavam tristes e amarguradas ali naquele momento. Mas a pergunta que eu faço para a igreja: por quê? Por que aquelas mulheres ali estavam chorando daquele jeito? E Jesus deu essa resposta para elas, para que elas não chorassem por Jesus, mas chorassem por elas mesmas e pelos filhos dela. Aí vai aqui, meus irmãos, a segunda aplicação para nós, aqui nessa noite. Porque aquelas mulheres ali, meus irmãos, que estavam ali batendo no peito, chorando, desesperadas, essas mulheres são tipo de pessoas nos dias de hoje, pessoas, meus irmãos, que creem em Jesus somente para essa vida. São pessoas que desejam Jesus, querem ter Ele somente para ter uma alegria momentânea, uma alegria passageira, uma alegria, meus irmãos, que vai trazer prazer para você só no momento. Por que eu digo isso, irmãos? O Senhor Jesus, Ele é conhecedor de todas as coisas, e Ele viu isso quando olhou para elas. Porque a palavra de Deus, irmãos, fala que quando aquelas mulheres estavam ali chorando, e Jesus com a cruz sobre si, Ele virou para elas, Ele se compadeceu delas. Mas Ele disse para elas: olha, como conhecedor que Ele era, e Ele é, e Deus que Ele é, porque Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele conhece e sonda os corações. Ele sabe aquilo que eu não sei, irmão. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe aquilo que você está preocupado, preocupada. Ele sabe a sua aflição. Ele sabe a sua luta. Ele sabe o orgulho que às vezes está no seu coração. Ele sabe os sentimentos que você está passando nesse momento. Ele sabe a forma que você chegou aqui nesse culto. Do mesmo modo que Ele sondou aquelas mulheres ali no passado, igreja. Meus irmãos, e essa passagem era uma palavra também profética que Jesus estava dando em relação a alguns aspectos que são descritos no versículo 29, 30 e 31. Acompanhe comigo, igreja. Versículo 29. Olha o que a Bíblia diz. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Queridos, aqui Jesus ele aponta para duas condições. Era uma profecia que ele também estava ali entregando para elas e para as pessoas que estavam ali em volta. Ele quis dizer o seguinte: olha, vai chegar um tempo que vós não quereis ser mulheres que amamentaram, que tiveram filhos. Porque daqui 70 anos, e aconteceu isso, essa profecia se cumpriu, irmãos. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém, ela seria dizimada pelo rei, pelo general Tito. Meus irmãos, e todos os filhos, todas as famílias, aqueles que não foram mortos, eles foram feitos escravos.
Então Jesus quis dizer o seguinte: olha, vai chegar um tempo que vocês vão arrepender. Vocês vão sofrer tanto, tanto. Vão chorar pelos seus filhos. Vai acontecer essa destruição na vida de vocês. E a segunda aplicação aqui, irmãos, Jesus estava apontando nessa passagem aqui, que ele fala sobre essa questão, sobre a grande tribulação também. Sobre aqueles que não serão salvos. Sobre aqueles que arderão no inferno e não terão a possibilidade de conhecer esse amor glorioso de Cristo. Como eu disse, irmãos, no início da mensagem, há o céu e há o inferno. Há o justo e há o injusto. Há aquele do coração endurecido e aquele que se arrepende. Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite, que você, irmão, que está ouvindo essa mensagem, toda a igreja aqui presente, que nós nessa noite sejamos corações arrependidos para a glória de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra nos garante, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Um pecador só se arrepende, há festa na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essas mulheres tipificavam essas pessoas. Que Jesus falou, olha, chore por si mesma. Chore, arrependa do seu pecado. Meus irmãos, hoje é noite, nós realmente refletimos e arrependemos do nosso pecado. Aqui esse culto, meus irmãos, nada mais é uma reunião aqui de muitos pecadores aqui reunidos, pedindo, Deus tem misericórdia de mim, Deus renova minha vida, Deus me abençoa, Deus alegra minha alma. E eu quero dizer para a igreja, o Senhor Jesus já está aqui para fazer isso. Ele já está aqui, irmãos, para fazer isso dentro da nossa alma. Trazer refrigério, trazer consolo, trazer paz. Eu quero dizer para os irmãos, só Ele tem poder para fazer isso. Só Ele tem poder, meus irmãos, para agir no íntimo do nosso coração. E trazer respostas que ninguém traz. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer para aquelas mulheres ali. Reconhecei o vosso pecado, arrependei. Meus irmãos, e eu quero dizer para a igreja, Jesus poderia muito bem continuar caminhando ali para a cruz. Ele estava sofrendo tanto, né? Mas valeu a Jesus parar aquele momento e falar com aquelas mulheres. Meus irmãos, do mesmo modo é conosco. Jesus ele é um Deus compassivo. E eu quero dizer para a igreja, Ele também, como Ele fez aquelas mulheres ali no passado, Ele tem movido-se de íntima compaixão. E Ele tem chegado a cada um de nós aqui nessa noite. Ele tem estendido a mão para nós, irmãos. Do mesmo modo que Ele fez com aquelas mulheres ali. Sabe por quê? Porque Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar e nos dar uma vida eterna com Ele. Meus irmãos, a graça dele é isso. Ele nos tira do pecado, tira da condição terrível e pecaminosa e nos coloca de pé na presença dele. Porque Ele é Deus gracioso, igreja. Por isso que aquela caminhada dele ali foi difícil, foi angustiante, porque Ele pensou em mim e você. Eu quero que a igreja pare um minuto nessa hora e pense o seguinte, meu Senhor, eu quero te agradecer, porque naquele momento ali que o Senhor estava sofrendo, que o Senhor estava ali chorando lágrimas, que o Senhor estava machucado e que o Senhor sabia que ia para a cruz. Meus irmãos, a morte de cruz era a morte mais terrível que tinha na época. Eu quero que a igreja nessa hora pense numa morte terrível, escabrosa. Pense agora, irmão, uma morte terrível, uma morte humilhante. Pensa agora, irmão, uma coisa bem feia foi o que Jesus passou por você. Ele pagou um alto preço, irmãos, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite e pudéssemos glorificar, porque Ele nos deu vida na presença dEle. Meus irmãos, se isso não te move, nada mais vai te mover nessa vida. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus, igreja, é o amor ágape, é o amor verdadeiro. É o amor que ninguém tem. Nem um pai ou uma mãe tem um amor pelo próprio filho, como Deus teve por nós, irmãos, ao entregar o seu próprio filho na cruz do Calvário.
Ô igreja, como temos motivos para glorificar esse Deus nessa noite. Hoje é um culto de celebração, igreja. Porque a morte de Jesus simbolizou para nós uma vida eterna com Ele. Só que não parou aí não, irmãos. Houveram outros personagens ali na Via Crucis, que foram, o terceiro aqui, acompanhe comigo, o povo, a multidão que estava ali, as autoridades e os soldados. Está descrito no versículo 35 ao versículo 38. Acompanhe comigo. Vamos lá juntos. O povo estava ali e a tudo observava. Os irmãos, hoje já vai a terceira aplicação para nós. Hoje tem pessoas que quando ouvem uma mensagem como essa, eu quero dizer para a igreja que você pode ir em muitos lugares. Hoje muitos pregadores têm evitado de pregar essa mensagem. Sabe por quê? Porque é uma mensagem que nos coloca diante da parede. Ela nos confronta. Sabe para quê? Para termos uma vida de dependência a Deus. E hoje as pessoas não querem muito compromisso. Hoje a vida ela está tão corrida, tão pesada. E de fato está, irmãos. Todos nós temos os nossos afazeres, as nossas preocupações, as nossas lutas. E hoje as pessoas estão faltando Deus na vida delas. Tem tempo para tudo, menos para buscar a Deus. Então, meus irmãos, aqui, desse momento, é a figura, o povo ali, de pessoas que só olham. Está escrito ali, ó, o povo estava ali e a tudo só observava. Ou seja, Jesus estava morrendo, era um momento glorioso ali, ia mudar a história de toda a humanidade, e a pessoa estava só olhando, estava só observando. Hoje também, irmãos, tem pessoas do mesmo jeito, só observando, só vendo. Vamos continuar? A outra figura que mostra aqui é a figura das autoridades. Preste atenção, irmãos, para os irmãos verem as aplicações aqui. A Bíblia fala, no versículo 35, que também estavam ali as autoridades e zombavam de Jesus. Isso tem acontecido hoje, igreja, sim ou não? Hoje as pessoas zombam da palavra de Deus. Zombam de Cristo. Zombam dos valores celestiais. Você é crente? Você é crente? Ah não, o que é isso? Vamos para o boteco, vamos para o churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem muitos convites. Menos para ir para a igreja. Menos para ler a palavra. As pessoas hoje têm zombado do evangelho, irmãos. Como aquelas autoridades ali fizeram. A palavra fala de outra figura aqui, dos soldados também, que estavam ali junto com as autoridades. A palavra fala que esses soldados, a Bíblia relata aqui, no versículo 36, que eles escarneciam Jesus. Hoje tem acontecido isso, irmão? Sim ou não? Escarnecer, irmão, é humilhar, é desprezar. A palavra escarnecer aqui, a origem dela, o objetivo dele era esse. Escarnecer Jesus, humilhar, rebaixar. Ou seja, irmão, Jesus não tem importância para você não. Cuide da sua vida. Vá aproveitar a vida, na verdade, principalmente aos jovens aqui. Tenho certeza que na faculdade é dito para vocês, vá aproveitar a sua vida, irmão. Vá aproveitar, meu amigo. Você é novo ainda, você tem uma vida pela frente. Mas louvado seja Deus. Nós temos jovens aqui, jovens, que a palavra fala, jovens, vocês são fortes, não por eles mesmos, mas porque Jesus alcançou a vida deles. Porque Jesus tem abraçado esses jovens, não só os jovens, mas a igreja, para pessoas que têm se chegado aqui às vezes sem rumo, sem um norte na vida, pessoas que muitas vezes não sabiam como que iam fazer. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus tem trago ânimo para essas pessoas, tem encorajado elas, e tem dito a elas, em Cristo há esperança para a vossa vida. Em Cristo há alegria, irmão. Em Cristo há transformação. Em Cristo há restauração para você. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus faz, igreja. Nós chegamos aqui às vezes maltrapilhos, sujos pelo pecado, todos os dias.
Deus olha para nós e fala: meu filho, minha filha, você é pecador, pecadora, mas eu te amo e vou restaurar você. Foi isso que Deus fez com nós, irmãos. Eu quero dizer para a igreja, nessa noite, é o que Deus está fazendo nesse culto também. Nesse culto, irmão. Se você crê nisso, se você crê em Jesus, meu irmão, como seu único suficiente Salvador, se você crê nesse sacrifício da cruz, meu irmão, glorifique, exalte o nome dele, porque essa noite Deus vai operar na sua vida. Deus vai fazer algo novo, vai transformar os seus valores. Você não vai ser como aquelas autoridades ali, como soldados que zombavam, escarneceram Jesus. Não, irmão. Eles não entenderam o projeto de salvação. Tanto as autoridades, quanto o povo, quanto os soldados, meus irmãos, não tiveram uma experiência com Jesus e realmente herdaram uma morte eterna, aonde haverá pranto, dor e ranger de dentes. Meus queridos, e houve um momento ali e nós vamos agora dar o quarto exemplo, que foi justamente os dois malfeitores que estavam ao lado de Jesus na cruz do Calvário. O quarto, os últimos personagens que apareceram na cruz do Calvário. E eu quero que a igreja nessa hora se atente, porque de fato, meus irmãos, nós vemos ali na crucificação de Cristo. Os irmãos lembram que no início do sermão eu disse que na história da humanidade é se dividido os justos e os injustos, os salvos e não salvos. Aqui, nessa cena, na cruz do Calvário, a partir do versículo 33, nós vemos isso bem representado. Jesus, a cruz da salvação, no meio. De um lado, um malfeitor, a cruz da incredulidade. Do outro lado, outro malfeitor também, um ladrão, a cruz do arrependimento. Como assim, pastor? É isso mesmo. Dois malfeitores, igreja. Duas histórias diferentes. De um lado, meus irmãos, nós vimos ali um homem que mesmo nos últimos instantes de vida, pregado já na cruz, zombou de Jesus. Ele tinha possibilidade ali, irmão, de ser salvo. Ele tinha possibilidade ali de reconhecer que Jesus era o único Salvador. Ele tinha possibilidade, irmão, de reconhecer que era o Messias que estava ali, que não era um qualquer homem que estava sangrando ali do lado dele. Não era um ladrão que estava ali, não, irmãos. Quem estava ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas sabe o que aconteceu? A cruz da incredulidade estava ali representada naquele malfeitor. Zombou de Jesus. Meus irmãos, blasfemou, a palavra fala, que ele blasfemou contra Jesus. Meus irmãos, é a situação de muitos aí. Pessoas boas, irmãos, que nós conhecemos. Pessoas do bem, mas que negam Jesus. Passam a vida inteira, igreja, pecando, não reconhecem Jesus, meus irmãos, e mesmo assim ficam com o coração endurecido e incrédulo. Tem ou não tem pessoas, irmãos, boas que nós conhecemos, que estão nessa condição? E às vezes, irmão, você entrou aqui nessa noite também nessa condição, endurecido pelas lutas que você já viveu na vida, com tantas lágrimas, com pessoas que te enganaram, irmão, pessoas que te rejeitaram, viraram as costas para você, te enganaram. Possivelmente muitos aqui passaram uma história como essa, de pessoas que você gostava muito e essa pessoa virou as costas para você. Quem nunca passou isso? Mas eu quero dizer para você, irmão, Jesus, ele jamais vai virar as costas para nós. Sabe por quê? Porque ele é o nosso melhor amigo. Nós podemos confiar nele, igreja. Não seja, irmão, como aquele ladrão da cruz ali que não se arrependeu. Não seja, irmão. A principal mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Hoje é noite de salvação.
Arrependei-vos, irmão. Arrepende seu pecado. Todos nós aqui somos pecadores. Se você não fez isso nesse culto, faça agora, irmão. Senhor, eu errei. Senhor, eu tenho errado, Senhor. Eu tenho pecado. Senhor, eu me sinto triste. Eu me sinto cansado, Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu me arrependo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ao lado, do outro lado de Jesus, estava representado ali a cruz do arrependimento. Sabe o que aconteceu? Aquele malfeitor ali do lado de Jesus, do outro lado, no versículo 40, acompanhe comigo. Aquele malfeitor, meus irmãos, mesmo não sendo discípulo de Jesus, olha o que a palavra fala. Versículo 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Meus irmãos, aquele homem era um pecador ali ainda, nem discípulo de Jesus ele era. Mas ali ele já estava repreendendo o outro. Você não teme a Deus, não? Sabe o que aconteceu ali, irmão? Na cruz do Calvário, naquele momento, aquele malfeitor reconheceu que ele estava do lado do Messias, do Salvador dele, irmão. Ele reconheceu, ele falou assim, eu não estou no lado aqui do malfeitor também não. Olha o que a Bíblia fala no versículo 41. Olha aí, irmãos. Versículo 41. Na verdade, com justiça, nós recebemos o castigo em nossos atos que merecemos. Nós erramos. Aquele malfeitor disse para o outro, olha, eu e você errou. Eu e você pecou. Mas ele não, ele é inocente, ele é perfeito. Ele é o Deus dos deuses, ele é o Senhor dos senhores. Eu estou do lado daquele que pode me salvar. Eu estou do lado daquele que pode me libertar. Ele reconheceu isso, irmão. Ele reconheceu que estava do lado do perfeito. Ele estava reconhecendo que estava no lado do Salvador. Ô, irmão, essa mensagem está sendo pregada, sabe para quê? Para que você lembre da crucificação de Cristo. E abra o seu lábio agora, irmão. Abra o seu lábio agora e diga, o meu Redentor vive. Senhor, eu creio como malfeitor ali do lado, creio que o Senhor é o Messias. O Senhor é o meu Salvador, Senhor. Senhor, eu vou estar contigo na eternidade. Meus irmãos, e concluindo essa mensagem, no versículo 42, acompanhe comigo. Olha o que a palavra fala. Nossa, que maravilhoso, irmãos. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Meu querido, eu fico pensando na humildade desse malfeitor. Ele estava ali pregado na cruz, irmão. Pensa, ele já estava praticamente morto. Praticamente morto. Não tinha mais nada para acontecer. E ele teve humildade de só falar assim, Senhor, lembra de mim. Irmãos, ele estava pedindo só uma lembrança. Só uma lembrança, Jesus. Não estava pedindo mais nada. Só uma lembrança. Senhor, lembra de mim. Lembra. Senhor, mas a palavra fala lá em Efésios 3:20, eu quero que a irmã projete esse texto. A Bíblia é clara, irmãos. Olha o que a Bíblia fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe o que aconteceu, irmão? O malfeitor pediu uma lembrança. Lembra de mim, Senhor. Mas sabe o que o Senhor falou, irmãos? Glória a Jesus. Ele não deu uma lembrança para ele. Deu não. A Bíblia fala que o Senhor, ele faz infinitamente mais. Ele falou assim, meu filho, eu não vou só lembrar de você não. Mas hoje, você estará comigo no paraíso. É hoje. Meus irmãos, aquele homem, ele estava falando assim, é como se ele estava apontando para um futuro muito distante. Sabe? Ô Senhor, quando eu chegar lá no céu, no paraíso, lembra de mim. Como se fosse algo que fosse demorar. Não, irmão. Jesus deu uma certeza para ele. Meu filho, é hoje
que você estará comigo no paraíso, no céu. Ô igreja, Deus quer nos dar essa certeza nessa noite, que cada um que aqui entrou está salvo em Cristo Jesus. Você tem certeza de salvação, irmão? Pensa agora. Feche seu olho. Você tem certeza de salvação? Se Jesus te recolhesse hoje, irmão, você estaria no céu com Ele? Hein? Hoje é noite que Deus quer te dar essa certeza. Eu sou salvo. Eu sou salva. Eu sou salva. Eu sou salva em Cristo. Ele me resgatou pelo seu sangue. Ele me livrou. Foi o texto que o pastor leu aqui no início aqui. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, ó vitória? Aí Jesus encerra. Tragada foi a morte na vitória, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Ele venceu a morte. Era nós que éramos para estar ali na cruz do Calvário, igreja. Era eu e você que era para estar ali pregado numa cruz. Mas aprove o nosso Deus, irmãos, entregar o seu Filho, o seu único Filho, para tirar eu e você. Tira você, ó. Tira você, tira eu. Não, olha, deixa de lado aqui. É meu Filho Jesus que vai estar lá. Ô irmão, se não é motivo para você glorificar isso, nada é motivo mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus venceu a morte. Aleluia! Ele venceu a morte, irmãos. Ele te deu vida, irmão. Ele te deu vida e vida em abundância. E nós podemos nessa hora, irmãos, encerrar esse sermão lendo o versículo 21 de Efésios 3. Se você crê em Jesus, irmão, de todo o seu coração, isso aqui não é um apelo não, viu? Isso aqui, se você crê, essa mensagem é para quem crê. Se você crê em Jesus, irmão, de todo o seu coração, você vai ler esse versículo aqui de todo o seu coração nessa hora. Amém, igreja? Amém, igreja? Leiamos então. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Jesus.